E hoje pensei falar um pouco sobre paz. Paz é aquilo que todos nós ansiamos. De uma ou de outra maneira, nós necessitamos de paz. Necessitamos de paz, nós podemos até ter muita saúde, nós podemos ter muito de tudo, mas se não tivermos paz na nossa consciência, há alguma coisa que não está bem a nós. Então nós temos que aprender a cultivar a paz. A paz dentro da nossa harmonia, dentro dos princípios que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. E nós, para amarmos ao próximo como nós mesmos, temos que nos amar a nós. Nós temos que despertar para a importância da nossa harmonia, da nossa pacificação. E nós temos que pensar, cultivando a paz, nós podemos encontrar essa felicidade que todos ansiamos. Mas para que nós possamos cultivar a paz em nós, nós temos que cultivar a paz nos outros. Nós temos que ser pacificadores. Nós temos que encontrar a força para a nossa correção, a nossa transformação moral. E é fundamental a nossa transformação moral, porque essa transformação leva-nos ao nosso aprimoramento, a um esforço permanente para sermos melhores. Como Santo Agostinho nos diz, é preciso que nós façamos o nosso exame de consciência e encontremos o que é que nós podemos corrigir, o que é que nós fizemos, o que é que nós podemos fazer melhor. E muitas vezes nós preocupamos-nos com os nossos erros. E é natural que nos preocupemos com os nossos erros. Temos que nos preocupar com os nossos erros. Mas esses erros têm que nos servir de trampolim, de crescimento, para que possamos aprender com eles e não tentarmos errar mais. E se nós errarmos, nós continuamos no mesmo estádio. Nós temos que encontrar em nós a nossa mudança. E a nossa mudança depende de cada um. Nós queremos mudar ou queremos continuar? Continuar na mesma, repetindo os mesmos erros, repetindo as mesmas rotinas. É preciso que nós possamos meditar sobre as nossas atitudes. O que é que nós temos feito? Como é que nós temos tratado nas mais pequenas coisas? Como é que nós ouvimos o nosso próximo? Qual é a reação que nós temos com ele? Qual é a reação? Como é que nós fazemos? Estamos a agir? Estamos a reagir? Mas nós já atingimos o estado da razão. Nós temos uma responsabilidade grande, porque embora ainda muito próximo do instinto, da reação instintiva dos animais, nós já atingimos o estado dominal, o estado racional. Então nós temos que ponderar e temos que começar a modelar a nossa ação para que possamos agir racionalmente. E muitas vezes nós ainda não agimos racionalmente. Temos uma notícia, uma coisa qualquer que não nos agrada, que não é exatamente aquilo que nós tínhamos pensado, e estamos nós a explodir, a reagir, sem o mínimo de razão. E nós percebemos, nós chegamos ao ponto de querer entender a nossa reação, ou nós simplesmente é mais uma atitude irracional, é mais uma reação instintiva, mas qualquer animal é instintivo. Se nós pisarmos um cão, ele morde-nos. Se picarmos um cavalo, ele esconceia. Até nós vamos fazer o mesmo? Mas nós estamos no estado de razão. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que querer encontrar paz. E se nós encontrarmos paz, nós vamos ser mais felizes. Mas como é que nós continuamos ainda a julgar? Nós recebemos uma notícia, estamos num núcleo familiar,
E nós com facilidade discutimos, encontramos conflitos no meio social, no meio desportivo, no meio político. Nós estamos... É tempo de parar. Fazer um exame de consciência, pensar qual é a minha atitude. Sim, porque eu ainda faço isto porque sou imperfeito. E vou continuar a ser imperfeito. Mas eu quero mudar ou quero continuar a ser imperfeito? Eu quero tomar uma atitude diferente ou quero continuar a fazer o meu exame de consciência, se é que o faço, e dizer: há qualquer coisa que não está bem, eu não devia ter feito isto, ou pura e simplesmente já estou tão viciado no erro. Quando nós começamos a errar muito, já estamos habituados a errar e continuamos a errar sem dar por isso. Mas não nos dá paz. Não nos dá paz. Porque nós um dia vamos despertar. Vamos despertar quando nós começarmos a pensar que, na realidade, a paz é importante para nós. Nós temos de ser pacíficos, temos de ser pacificadores e temos que vivenciar essa paz para que nos transformemos. Mas é o outro. O outro tem razão. O outro tem razão de não ter ainda compreendido. O outro tem razão por estar errado. Quem não tem razão por estar errado sou eu. Se eu já consegui entender que é a minha atitude que não me dá paz, então eu não tenho que me desculpar com o outro. Eu não tenho que ir à procura daquilo que o outro pensa ou daquilo que o outro diz para encontrar paz. Eu tenho que me pacificar a mim. E tenho que pôr em prática a lei do perdão. Perdoar o outro. Mas por nós, como com facilidade, a nossa justificativa é: o outro é que tem a culpa. Eu não. Eu não. O que tem a culpa é o Lucas. O Lucas é que tem a culpa, que eu estou aqui porque ele me convidou para vir aqui. Não, eu estou aqui porque eu quis vir aqui. Eu quis vir aqui para deixar uma mensagem de paz. Mesmo que o Lucas me perturbe. Vocês conhecem o Lucas não é a pessoa para perturbar ninguém. Não. Desculpa, Lucas, estavas aí a ouvir. Estamos a brincar. Não, nós temos que ser alegres, temos que brincar com as coisas sérias. Eu costumo dizer muitas vezes que nós temos a felicidade de ser espíritas. Este ser espíritas é uma grande vantagem. E um espírita triste é um triste espírita. Portanto, sejamos alegres. Nós somos herdeiros do mundo, os herdeiros do universo. Nós somos filhos de Deus. Então nós temos que ser felizes. Mas temos que ser felizes em consciência. Não é descartando culpas para o outro. O Lucas não tem culpa. Quem tem culpa sou eu. Que venho aqui para o outro orar, para ver se consigo melhorar-me alguma coisa. Se ele melhora ou não é outra coisa. Mas eu tenho que melhorar. Porque quando eu sofro, não é? Quando eu o faço sofrer, quando eu sofro, eu tenho que me aperfeiçoar. Tenho que tomar uma atitude diferente com aquele que está comigo na jornada terrena, com aquele com quem eu ainda não consegui a afinidade, com aquele que pensa de uma maneira diferente daquela que eu penso. Porque quando nós conseguirmos respeitar o próximo nas suas diferenças, nós vamos sentir-nos satisfeitos, vamos sentir-nos pacificados. Até é uma vitória. É importante. Mas nós erramos por muitas coisas. Eu até tenho consciência que assim era bom, mas convém-me de outra maneira. Quando nós trabalhamos na base da conveniência, temos de ter muito cuidado, porque isso normalmente está ligado à corrupção. E as leis divinas não são corruptíveis. Não há corrupção nas leis divinas. Não é de conveniência. É ou não é? E quando nós nos inteiramos, quando nós acabamos por ter consciência de que nós estamos a fazer o melhor, então nós vamos criar consciência de culpa. A consciência de culpa
vai-nos dar incertezas, vai-nos dar preocupações, vai-nos retirar a paz. Então, mas nós só podemos ser felizes se tivermos paz. Nós temos uma vida harmoniosa, uma família ótima, mas depois temos conflitos fora da família, ou com um elemento da família já mais afastado. E isso vai nos perturbar. Nós não temos paz. Não temos paz. Porque estamos preocupados e a nossa insegurança na falta de paz vai nos prejudicar nas mais diversas áreas, até na saúde. Sim. Nós, se não amarmos, se nós não tivermos em equilíbrio, nós vamos enfraquecer a nossa vivência, o nosso sistema imunitário. Se nós não amarmos, nós vamos criar condições de mágoas. Sim, porque a falta de perdão é porque nós nos magoamos. E a mágoa cria condições energéticas que vão enfraquecer o nosso sistema imunitário. E enfraquecendo o nosso sistema imunitário, nós vamos criar condições para doenças. Então, mas o que é que a doença tem a ver com a paz? Tem. Porque se nós não estivermos em paz, nós adoecemos. Se não adoecermos fisicamente, adoecemos psiquicamente. E depois de adoecer psiquicamente, queremos condições para adoecer fisicamente. Então, nós queremos adoecer ou nós queremos estar bem? Nós temos equilíbrio financeiro, nós temos equilíbrio social, familiar, mas temos um conflito. Porque, uma partezinha, só uma brincadeira mais, a minha sogra tem aquele conflito, aquela atitude, e eu não lhe perdoo. Já estraguei tudo, já estraguei a paz que tinha. Até é melhor amar a sogra e ter paz do que não amar a sogra, ter conflito com a sogra. Não, de maneira nenhuma. Quem diz com a sogra diz com o genro, com a nora, com o sogro. Esses são exemplos, não é? Nós temos que nos modificar. Nós temos que nos preocupar connosco. É egoísmo. Se é egoísmo nós amarmos o próximo, vamos ser egoístas. Mas o problema é que nós somos egoístas para connosco. Nós temos que nos amar para poder amar o próximo como a nós mesmos, como Jesus nos convida. Jesus convida-nos a amar o próximo como a nós mesmos. E nós ainda não conseguimos compreender que só em harmonia, só em paz com o próximo, é que nós temos paz connosco. Só amando o próximo é que nós nos amamos a nós. Só amando o próximo é que nós amamos a Deus. Porque Deus está em nós. Deus está no próximo. Não é fácil compreender, ou não tem sido fácil compreender os ensinamentos de Jesus. Porque se nós tivéssemos compreendido os ensinamentos de Jesus, nós estávamos muito mais felizes. Muito mais felizes. E o grande segredo é nós libertarmos-nos. Libertarmos de quê? Do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Mas é preciso um esforço permanente. É preciso nós querermos. E querermos para nos vencer. Ninguém se vai mudar de um dia para o outro. Ninguém pense que agora houve estes... E nós não estamos aqui a falar pequenas reflexões. Mas pequenas reflexões que nos ajudam à nossa mudança. E nós queremos. Jesus perguntava sempre, e tu queres? E a pergunta continua aí, a pergunta que ele nos faz, tu queres? Queres melhorar? Queres evoluir? Queres ser feliz? Se nós quisermos, temos que mudar a nossa atitude. E as nossas atitudes mudam-se nas pequenas coisas. Primeiro, a vontade de querer. Fé é certeza. É a certeza de querer. Nós queremos
E se quisermos, nós vamos modificar-nos. E vamos nos modificar gradualmente. Passo a passo. Passo a passo. Ninguém pensa que chega e que muda de noite para o dia. Não. Façamos o nosso exame de consciência para encontrar onde é que nós temos os conflitos. Com quem nós temos os conflitos. Com que atitude é que nós julgamos. Tantos conflitos que nós encontramos por julgar o próximo. Julgar o próximo nas mais pequenas coisas. Nos conflitos mais pequenos. Mas os conflitos pequenos crescem. Os conflitos pequenos crescem. Vão sempre somando. Então nós temos que combater essa nossa tendência para sermos elementos de conflito. Nós temos que ser elementos de paz, pacificadores. Ouvimos uma notícia e tomamos um partido de ação, de atitude. Ouvimos uma notícia e vamos estar do lado deste ou do lado daquele. E emitimos a nossa opinião. Mas nós não conhecemos as razões, não temos capacidade de juízo para julgar. E estamos a fazer um juízo indevido. Mas Jesus avisa-nos que, com a medida com que julgares, serás julgado. E muitas vezes nós estamos a errar nessa atitude de juízo. Então nós, se tivermos o benefício da dúvida em relação ao outro, se nós modificarmos a nossa decisão em relação àquilo que nos chega, porque não conhecemos as razões, nós não emitimos energias que podem ser negativas, porque normalmente esses juízos são sempre energias negativas. Então nós temos que mudar a nossa atitude, para que nós nos sintamos bem, para que nós estejamos bem com o próximo, para que nós estejamos bem connosco mesmo. Quando nós deixarmos de ter atitudes contra, seja o que for, por todas as atitudes que nós tomamos, de julgamento contrário ao nosso conhecimento, aquilo que depois nos dá consciência de culpa, que nos diz, afinal, eu resolvi mal, eu não entendi, mas isto só acontece quando nós começarmos a fazer o tal exame de consciência. Quando nós dissermos assim, como é que eu agi bem, agi de acordo com os ensinamentos que Jesus nos traz de pacificação, de amor ao próximo, de tolerância, de compaixão, de caridade, ou eu pura e simplesmente agi ou reagi instintivamente. E nós muitas vezes não ponderamos ainda, não paramos ainda para pensar e para ponderar as nossas atitudes. Então, vamos fazer uma proposta de mudança. Uma proposta que nos leve à nossa transformação. Vamos pensar mais em Jesus. Vamos pensar mais nos seus ensinamentos. Vamos pensar naquilo que nós queremos. Se de facto achamos que modificando as nossas atitudes, vamos conseguir modificar-nos para ter uma atitude diferente. E depois vamos começar a pôr em prática. Pôr em prática onde? Nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Porque se nós vamos querer mudar logo as coisas grandes, nós estamos condenados ao fracasso. Mas se nós começarmos por um propósito de mudança, num propósito de análise, num propósito de meditação, criar o hábito da meditação, criar o hábito da oração,
Criar o hábito do Evangelho no lar. Criar o hábito de nos sintonizarmos com os nossos amigos espirituais. Porque esses hábitos são hábitos salutares. São hábitos que nos afinizam com aqueles que nos podem auxiliar. Porque, de acordo com as nossas atitudes, assim nós nos afinizamos com aqueles que nos auxiliam ou com aqueles que nos incentivam a continuar nas atitudes mais agressivas, nas atitudes menos pacíficas. Ora, se nós temos a chave na nossa mão, se depende de nós a nossa transformação, se depende de nós a nossa evolução, estamos à espera de quê? Do milagre que vem de fora? Podem esperar, mas não vem. Não vem. Não vem. O esforço é nosso. O auxílio são dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, daqueles com quem nós nos afinizamos. E a Casa Espírita não nos fala em milagres. Não fala. Fala num esforço permanente que cada um tem que ter para poder continuar nessa lei de progresso que vai-se conquistando. Nós vamos nos conquistando, passo a passo, atitude a atitude, mudança a mudança. E isso nós temos que, conscientemente, querer essa mudança. A mudança que nos vai levar a essa felicidade. A felicidade que nos dá a serenidade, que nos dá a paz, que nos leva ou que nos eleva aos planos superiores da espiritualidade, nessa afinidade com os nossos mentores, com os nossos amigos espirituais, com os emissários de Jesus, que estão connosco e sempre disponíveis, com os nossos anjos da guarda. Nós tantas vezes nos esquecemos do nosso anjo da guarda. E o nosso anjo da guarda está permanentemente disponível para nós. Muitas vezes acabamos por bloquear a sua influência porque nos desviamos dele. Mas ele está disponível. Quando nós nos predispusermos a estar com eles, eles estão connosco. Então, o nosso grande convite é que mudemos, que queiramos mudar. Porque todos nós estamos a querer mudar, quero. Mas não é uma atitude de querer por querer. É uma atitude ativa. Ativa. Mas eu agora já sou velho para mudar. A mudança não está implícita com a idade, está implícita com a consciência. E como nós somos responsáveis por aquilo que fazemos, como fazemos e quando fazemos, sempre nós somos responsáveis. Somos responsáveis pelo mal que fazemos, mas também somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Aí já é mais grave. Nós temos de ter uma atitude ativa. Temos de ter uma atitude de querer modificar-nos, de nos querermos aperfeiçoar. E isso depende de cada um de nós. Nós temos toda a força que nós quisermos ter, desde que nos comecemos a modificar, que façamos o exercício da mudança, que queiramos libertar-nos das nossas prisões, da nossa negatividade. Muitas vezes nós, para mudar agora é muito difícil. Como é que agora posso tomar uma atitude diferente? Isso é difícil, não quero. Se eu estou nessa atitude de não querer, já derrotei. Já não consigo. Mesmo que os meus amigos espirituais me queiram auxiliar, eu crio uma proteção de defesa que eles não podem entrar comigo, eles respeitam o meu livre-arbítrio. Mas eu quero, se eu quero, os meus amigos espirituais também querem. E se querem, também me vão ajudar, vão potencializar, vão me intuir. Como nós temos a facilidade de receber o auxílio
intuitivamente, por exemplo, eles vão nos ajudar, porque nós queremos. Nós estamos a fazer o nosso esforço para mudar. Mas temos que fazer. Temos que querer. Tem que partir de nós a vontade de mudar. E quando nós tivermos essa vontade, nós começamos a pacificar-nos. Nós começamos a olhar para o outro de uma maneira diferente. Nós começamos a olhar para aquilo que o outro ainda não conseguiu fazer com uma tolerância diferente, compreendendo que ele tem o direito de errar e eu tenho a obrigação de respeitar. Tu começas a compreender que a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro e ele tem todo o direito de pensar de uma maneira diferente de mim. Então, vamos mudar. Vamos fazer um programa. Nesta altura que ainda estamos num início de ano, num início de novas propostas, de novas vontades, vamos dizer, vou propor este ano para mudança, para ser melhor, para ser mais pacífico, para olhar para o meu companheiro de uma maneira diferente, olhar para a vida de uma maneira diferente, respeitar mais a natureza, respeitar mais o próximo, respeitar mais a sociedade em que estou inserido. E nesse propósito de mudança, com esforço não é fácil. Não é fácil nós vencermos os nossos vícios. Mas se nós quisermos, vencemos. E vencemos os vícios mais pequenos ou os vícios maiores, nós conseguimos vencer. Porque nós vamos ter o apoio da espiritualidade para vencer. Nós vamos estar bem, se nós quisermos, porque nós vamos nos vencer. E o principal desafio que nós temos é vencermos a nós mesmos. Esse é o grande desafio. Modificar as nossas atitudes, mas tomemos consciência daquilo que em nós ainda não está bem. Tomemos consciência que nós, nas nossas atitudes, ainda ferimos o nosso próximo, ainda agredimos o nosso próximo, agredimos por pensamentos, agredimos por palavras, agredimos por tudo. Então vamos ponderar. Quando eu estou a agredir alguém, estou a ser pacífico? Não estou. E como eu sou responsável pelos meus atos, e o mal que me faz mal é o mal que eu faço, seja a quem for, porque o mal que me fazem, essa é uma oportunidade que eu tenho de redimir o mal que já fiz. Sim, porque nós não podemos esquecer que estamos ligados neste processo reencarnatório, neste processo de lei de causa e efeito, ou de ação e reação. Como diz o povo, cá se fazem, cá se pagam. Eu já fiz, agora estou a pagar, ótimo, é menos uma que tenho que pagar. Mas eu não posso arranjar dívidas para depois. Eu não posso arranjar conflitos para resolver depois. Tenho que mudar. Tenho que mudar sendo mais amoroso. Sim, mais amoroso. Às vezes é difícil. Porque nós sentimos-nos injustiçados, nós sentimos que nós é que temos razão. E às vezes não é tanto assim. Portanto, nós temos que vivenciar a paz. Serenamente, independentemente da atitude do outro, independentemente daquilo que nós queríamos, mas que o outro ainda não nos conseguiu dar. Independentemente daquilo que nós pensávamos que valíamos, mas que na realidade não valemos. Para que nós, nesta atitude de mudança, nesta atitude, mas é uma atitude radical de mudança em que nós vamos criar metas, vamos criar tempos, vamos disciplinar. Como Emmanuel dizia a Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Nós temos que nos disciplinar. Nós temos que fazer a nossa proposta de mudança com disciplina. Estarmos mais disponíveis para a espiritualidade. Estarmos mais disponíveis para o conhecimento. O conhecimento é fundamental em nós.
Porque muitas vezes nós não fazemos mais porque não conhecemos. E até nos convencemos que já sabemos tudo. E então, como já sabemos, entramos naquela rotina e os erros, os nossos conflitos, são geridos numa rotina. Vamos quebrar as rotinas. Vamos dizer chega. Vamos despertar. Vamos pôr em prática os ensinamentos que Jesus nos traz. Porque o objetivo é a nossa felicidade, é sermos felizes. E nós só conseguimos ser felizes quando estivermos num núcleo em que todos estão felizes. Porque se nós há sempre algo que nos perturba, algo que não nos deixa estarmos em harmonia, quando a culpa é nossa. A culpa não é minha, estou a fazer a minha parte. Se eu estou a fazer o melhor que posso, estou a fazer. Estou bem. Eu consigo encontrar a paz. Eu tinha um objetivo diferente, mas só tenho isto. Vamos ter resignação. Vamos olhar de uma maneira diferente, de maneira que nós possamos ser tolerantes, tolerar o outro, sem conflitos. Eliminemos os conflitos das nossas existências. E nós conflitamos com tanta facilidade. Com tanta facilidade discutimos por nada. É difícil. É difícil eliminar de um dia para o outro a nossa reação instintiva. Mas se nós quisermos, nós vamos ser cada vez mais racionais, vamos agir cada vez mais racionais, e quando nós agirmos racionalmente, nós vamos pôr o sentimento de excelência. E o sentimento de excelência é o amor. O amor incondicional para com tudo e para com todos. Amor incondicional. O nós sentirmos a oportunidade de amar. Amar até aquele que não pensa como nós. Nesse processo de tolerância, nesse processo de compreensão, nesse processo de respeito, nesse processo de pacificação, nós vamos nos sentir muito melhor. Vamos nos sentir muito melhor. Experimentem. Experimentem. Façam um pequeno exercício de vontade. Vamos receber o convite de mudança e vamos experimentar. Vamos experimentar a fazer um bocadinho mais de meditação, um bocadinho mais de reflexão. Reflexão, e quando eu digo reflexão, é análise, é pensar sobre nós, sobre os nossos atos, sobre as nossas atitudes, julgar-nos a nós, não o próximo. O outro errou, tudo bem, tem o direito de errar, mas e eu? Como é que eu agi? Ou como é que eu reagi? Ainda reagi? Está mal. Comecei a agir, vamos continuar. Para que nós possamos modificar em nós, no nosso íntimo, e compreender o próximo de uma maneira diferente. Para que nós possamos emitir vibrações amorosas, vibrações pacíficas, pacificadoras, com tudo e com todos. Sermos mais pacientes. Ser paciente é cultivar a ciência da paz. Quando nós somos pacientes, nós vamos ser pacificadores, vamos ser pacíficos, vamos ser pacientes. Nós vivemos num mundo acelerado em que às vezes falta a paciência, mas é preciso cultivar a paciência. É preciso saber esperar pela oportunidade, até pela oportunidade para poder falar, pela oportunidade para poder responder. Porque muitas vezes nós reagimos numa atitude instintiva
E não fomos pacificadores, não fomos pacíficos, fomos agressivos. Então, utilizemos, como Chico Xavier nos dizia, a ciência da paz. Se temos uma discussão, vamos pôr um golinho de água na boca, segurá-la, antes de dar a resposta. E nós vamos, com certeza, segurar aquela água durante algum tempo e passa aquele ânimo, passa aquele ímpeto, e quando nós conseguirmos falar, já passou. Já somos mais suaves. Vamos ser pacíficos. Pensem nisto. Será que merece a pena? Os primeiros beneficiados somos nós. Agora nós temos de saber como queremos. Queremos continuar a sofrer? Ou queremos começar a mudar a nossa atitude para sermos mais pacíficos, para sermos mais felizes, para poder encontrar conosco, com aqueles com quem ainda nos perturbavam nas nossas atitudes, uma atitude cordial, uma atitude de harmonia, uma atitude de paz. Quem são os primeiros beneficiados? São os outros ou somos nós? Pensem nisto. Pensem como Jesus agia quando, nos testemunhos que nos deu, que pedia ao Pai o auxílio para aqueles que não estavam a agir bem com Ele. Então, que nós também modifiquemos a nossa atitude para sermos mais pacíficos, para sermos mais pacificadores, para encontrarmos mais harmonia nas nossas atitudes, para amarmos mais e amarmos incondicionalmente, como Jesus nos ama. Muita paz a todos.